Porque onde é que você aprende o que é o certo e errado em primeiro lugar na vida? Tá bom, é em casa, mas as noções de certo e errado vieram das religiões. Sim. Ou seja, a moral, os valores vieram das religiões. E esse daqui é o berço das religiões monoteístas, né? Então você tem uma importância muito grande para a moral. E como que você vai criar uma sociedade... E essa é uma crítica à democracia moderna, por exemplo. Nos Estados Unidos essa discussão, na Europa, no Brasil. Pô, mas a nossa política ela é imoral. Não o político em si, mas a nossa sociedade brasileira ficou imoral. A sociedade americana é imoral. Por quê? Porque ela perdeu os seus valores. Aí, da onde que vem esses valores? Da religião. Então nós estamos se afastando demais. Então a crítica dos religiosos é o seguinte... Pô, mas espera aí, o mundo secular, ele não deixa de defender alguns valores. Mas eu acho que são os valores errados. Então até existe uma certa legitimidade na discussão. O problema é que experimentalmente, na prática, nós não vivemos nenhuma sociedade funcional onde os valores religiosos ou a religião estava embutida dentro da política que deu certo. Deu certo? Deu por um tempo e sem respeitar direitos de ninguém, fazendo maluquices, absurdos, massacres, perseguições, injustiças com muita gente. E isso não é mais aceitável, pelo menos para uma sociedade que evoluiu, avançada, uma civilização moderna. Você vai dizer que a mulher não tem direitos? Não tem direito de se vestir como ela quer? Você vai dizer que a mulher não pode se separar? Ou que se ela é violentada... ela é a culpada porque ela desonrou a família, como acontece no Afeganistão. Se uma mulher é atacada e violentada, ela é presa. Por que ela é presa? Porque ela desonrou. Teve o caso da menina que deixou um cacho aparecendo da vestimenta e foi espancada. Foi isso que começou os protestos. O que ele está falando assim, exatamente... A gente fala às vezes da história como se a história tivesse... Lá atrás e acabou a história. Não. E a gente não está mais na história. A gente continua na história. Esse assunto ele é altamente a gente continua vivendo a história. Se você voltar a 100 anos atrás, guerra de trincheira era ok. Há 100 anos atrás, ou 150 anos atrás, a escravidão era legal perante lei. Os aborígenes não podiam votar na Austrália. Os negros, os judeus e outras minorias sofriam preconceito legal nos Estados Unidos. Tinha um bairro legal. A escravidão acabou? Não. Então. Não. Mas a maior parte das pessoas no Ocidente enxergam que a escravidão é errada. Sim. Quanto que nos Estados Unidos, há 150 anos atrás, tinha muita gente que achava que a escravidão era ok. E tinha bairros em Los Angeles que judeus não podiam morar. Até a década de 20 e de 30. Não podiam morar. O judeu não podia morar em Beverly Hills na década de 20. Estava escrito Jews and Black People, não podem morar. Então, assim, eu estou falando dos Estados Unidos, eu não estou falando do Afeganistão. Então, assim, isso há 100 anos atrás, 120 anos atrás. Eu acho que a história vai progredindo num certo momento. Eu vou dar um exemplo um pouco mais drástico da nossa era. Até 1973, eu acho, 74, na Suíça, as mulheres não podiam votar. 74? Eu não lembro. Na década de 70, quando Israel já tinha uma primeira-ministra mulher, que foi a segunda primeira-ministra eleita no mundo democrático, a primeira foi na Índia, e a segunda foi em Israel, no mundo, na história, na Suíça, a mulher não podia votar. Aí ela ganhou direito a voto. Uma série de motivos sociais e tal. Então eu acho que quanto mais a gente avança na história, mais esses valores que a gente poderia colocar como valores universais, de universo, de direitos, e obviamente quanto mais valores essa teoria, e se toda essa teoria está certa de valores universais, realmente a discussão se ser gay ou não é uma discussão, porque é o direito do cara de escolher a sexualidade dele, da mulher e tal, não sei o quê. Enquanto que no Irã é legal você prender um gay e eventualmente só pelo fato dele ser gay. Então, e essa é a religião no Estado. É um crime? Então, é um crime. E esse é o ponto. Isso é a religião que está dizendo isso. Então, mas... E aí o que a gente... E aí, a interpretação da religião, né? Entendi, claro. Isso, não é que a religião... Mas é uma lei do Estado. Sim. Entendeu? Ou seja, o Estado ele não separou os dizeres religiosos dos dizeres do país, ou das regras do país.
E aí tem um problema muito mais complicado que o tempo inteiro a gente é confrontado com ele no Oriente Médio. Sim. Que é o seguinte: o Oriente Médio ou os países islâmicos estão corretos em manter a sua lei de acordo com a religião? Então, eu ia levantar essa discussão agora, porque eu sou fã de Star Trek, por exemplo. Vamos dar o exemplo do Star Trek. Star Trek, os caras viajam pelo universo, tem a confederação, e quando eles encontram um planeta novo, eles têm a diretriz primeira que você não pode influenciar naquele planeta, e tem que ele continuar na evolução dele. Mas claro que várias vezes eles são confrontados com esse tipo de coisa, com escravidão, com coisas que eles falam, não, a gente tem que interferir. E a mesma coisa se aplica ao mundo árabe ou outras culturas também, africanas ou algum outro lugar, que você fala, cara, ainda está acontecendo uma coisa que a gente já superou. Mas, por outro lado, e isso vem numa discussão que não sei onde a gente vai, é a cultura deles. Onde fica essa linha? É então, a cultura deles, mas... Esse é o problema, e esse é o problema das pessoas que... gera, inclusive, quando a gente anuncia o programa de hoje, né? Que as pessoas confundem as coisas, né? Fala, os caras só defendem o lado ocidental e não entendem o Oriente. Mas essa é uma das críticas, por exemplo, quando a gente teve recentemente esse dilema em relação à Copa do Mundo no Catar. Exato. Que é um país ditatorial, que teve escravos, oprime as mulheres, que teve sistema praticamente de escravidão para construir os estádios, que investiu 20 vezes mais do que custa uma Copa no mundo normal, aonde inclusive impondo regras a um evento que foi criado por países democráticos, aonde se jogava futebol para poder fazer confraternização entre dos povos, onde, sei lá, casais não podiam demonstrar afeto em público, homossexualidade era totalmente proibido, e falaram, respeitem a nossa cultura e tudo mais. Então, até onde vai o direito do Catar, como país, como nação, que pertence a uma família e não às pessoas, de fazer um evento que vai receber 1 bilhão de pessoas a assistir um evento que, na verdade, é um evento que traria valores, ou que traz valores que justamente esse mesmo país rejeita. Então, como que a gente...